Amados, peço para os amados irmãos abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. O texto nos diz assim, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos seus empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, amados? Podeis assentar. Hoje é um culto denominado da família. E, amados, esse texto ao qual nós lemos é um texto muito conhecido da igreja, um texto muito conhecido dos amados irmãos. Ele relata aqui o primeiro milagre de Jesus que aconteceu em uma festa de casamento, no início de uma família. E embora os amados irmãos conheçam esse texto, conheçam essa história, eu quero recapitular algumas coisas que antecederam esse acontecimento. Nós vemos ali o início do ministério de Jesus, mas nós vemos ali algumas coisas que iniciam o ministério, que antecedem o ministério de Jesus, foi o seu batismo. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas relatam o batismo de Jesus, a qual Jesus ele está diante do Rio Jordão, ele é batizado por seu primo João Batista, e quando ele é levado das águas, o texto nos relata que uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, ele desce dos céus, e Deus, uma voz do alto dizendo: esse é meu filho amado, a quem o comprazo. O texto nos relata que após esse episódio, Jesus ele é levado até um deserto, a qual ele durante 40 dias jejua, fica sem comer. E após esses 40 dias, o texto nos relata que Jesus ele sente fome. Jesus ele é tentado por Satanás por 3 vezes, e após resistir à tentação de Satanás, o texto nos relata que Jesus ele é levado de volta. Nós já estamos ali no capítulo 1 de João, a qual nos relata que João Batista ele estava ali, no mesmo local de sempre, e de repente passa Jesus. Esse é um texto que eu já compartilhei com a amada igreja, mas só relembrando. Jesus passa por ali, e João Batista ele se depara com Jesus passando, e ele olha ali dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Passando-se um outro dia, está ali novamente João Batista, e passam novamente Jesus. E está ali juntamente com João Batista, 2 dos seus discípulos, André e João. E João Batista ele repete a mesma afirmação, olhando para Jesus passando, dizendo: este é o Cordeiro de Deus. André e João, ao receberem essa informação, diante da expectativa de Israel, a qual o Messias viria, eles passam a seguir Jesus, querendo saber mais informações a respeito de quem era aquele homem a qual João Batista afirmava ser o Cordeiro de Deus. André e João eles chegam até Jesus, até a casa de Jesus, eles indagam, conversam com Jesus, e Jesus ele se revela como o Messias. Diante daquela informação, André ele não perde tempo e chega até o seu irmão Simão, chamado de Pedro, e ele revela: Simão, nós achamos o Messias a quem nós tanto aguardamos. André ele leva Pedro, Simão, até Jesus ali,
a qual Jesus ele conhece e fala assim, a partir de hoje, né, se chamará Pedro, Cefas. A partir dali, nós temos ali João, nós temos André, nós temos Pedro. E o texto relata que no outro dia, ali no primeiro capítulo de João, eles estão ali caminhando, eles encontram Felipe, a qual Jesus ele olha ali para Felipe e diz assim, segue-me. E Felipe ele passa a seguir Jesus. O texto relata ali que Felipe era amigo de Natanael, e Felipe ele chega diante de Natanael dizendo, assim, achamos o profeta que Moisés havia anunciado, nós achamos ele. Natanael ele fica indignado, fala assim, como assim, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Felipe ele olha para Natanael e fala assim, diz, né, venha ver com seus próprios olhos. Quando Natanael chega diante de Jesus, Jesus ele olha para Natanael e fala assim, eis um israelita, aqui num adolo. Natanael fica impressionado, fala assim, mas de onde você me conhece? Jesus ele diz então, falei assim, quando você estava debaixo da figueira, eu sabia que você estava ali. Natanael fica impressionado e diz, realmente tu és o Filho de Deus. Aqueles homens estão ali, e o texto nos relata que 3 dias após aquele acontecimento, eles se direcionam a Caná da Galileia. Lembrando que Caná era um nome um pouco comum de algumas aldeias ali que existiam, e Caná da Galileia ali era uma diferenciação diante das outras aldeias, cidades ali que se chamavam também Caná. Eles chegam em Caná, que era a cidade ali onde Natanael morava, residia, e diante do texto, das informações que nós colhemos aqui, nós vimos ali que Pedro é mencionado, nós vimos João, André, nós vimos Felipe, nós vimos Natanael. É muito provável que Tiago, irmão de João, também estivesse com eles, até porque ele era irmão de João e também era pescador, juntamente com Pedro e André. E diante disso nós vemos que aqueles 6 discípulos, eles estão ali, diante daquele acontecimento, diante daquela festa a qual eles são convidados. Nós não temos nenhuma informação sobre Mateus, nenhuma informação sobre Tomé, nenhuma informação sobre Tiago menor, nenhuma informação sobre Simão Zelote, Judas Tadeu ou Judas Iscariotes. Podemos talvez entender que talvez eles não estavam ali naquela festa, diante desse acontecimento. Talvez é por causa disso também que Mateus ele não relaciona, ele não relata isso em seu evangelho, mas diante de todos os evangelhos, João ele é o único que relata esse acontecimento diante dessa festa de casamento que é realizada em Caná da Galileia. Jesus ele chega ali com seus discípulos, Maria está ali, e as festas de casamento dos judeus eram festas que eram realizadas, duravam até 7 dias. Nós não sabemos até que momento estava da festa, não sabemos em qual dia estava ali da festa, mas o fato é que está ali Jesus e seus discípulos, e em determinado momento dessa festa, uma informação chega até eles, o vinho acaba. Maria chega até Jesus diante dessa informação, e ela relata para Jesus, falou assim, acabou o vinho. Jesus ele responde, Maria, sua mãe, mulher, que tenho eu a ver contigo, não é chegada a minha hora. E talvez a gente possa ver aos nossos olhos, diante da nossa cultura, talvez um desrespeito de Jesus diante de Maria, ao ele dizer mulher, até porque Maria era mãe de Jesus, e nós temos um costume aqui, né, pelo menos em casa, de direcionar a mãe, dizendo mãe ou mamãe. Né? Se eu chegar na minha mãe e falar assim, mulher, minha mãe já fala assim, já pega a vaiana de pau, fala assim, moleque, respeito. Não sei com os irmãos se foi a mesma criação, se foi da mesma forma, mas Jesus em nenhum momento ele está sendo desrespeitoso, porque era uma prática comum dos judeus, de se direcionar assim, era uma forma respeituosa de se direcionar a outra pessoa. E diante desse texto ali, Maria ela olha para Jesus, olha para os servos e fala assim, fazei tudo o que ele vos disser. Diante disso, diante desse problema que é relatado, Jesus ele olha então para aqueles servos, e ali havia 6 talhas de pedra que eram utilizadas para purificação. A purificação ali aquelas talhas era utilizada, era colocada água, a qual eles utilizavam aquela água para lavar as mãos, lavar os pés, para purificação, para limpeza. E Jesus ele pede para aqueles serviçais encherem aquelas 6 talhas, cada talha ali cabia 100 litros de água, e aquelas 6 talhas são enchidas, são cheias de água ali, 600 litros de água. Então, Jesus ele pede para que aqueles servos levem aquelas talhas, aquele vinho que havia sido transformado para o mestre-sala. O mestre-sala, sem saber da informação, sem saber de nada o que havia acontecido, ele experimenta aquele vinho e ele se impressiona. Ele diz para o noivo, assim, geralmente é algo muito comum, nós primeiro servimos o melhor vinho, e após isso a gente serve, após o pessoal já estar bêbado, a gente serve o pior vinho que tem,
porque o pessoal já está bêbado, já não faz diferença. Mas o mestre Sala ele fica impressionado, fala assim, vocês deixaram o melhor vinho para o final. E diante daquilo, todos se impressionam, a qual sabiam do milagre que havia acontecido. Lembrando que Maria tinha aquela informação, os servos, os serviçais e os discípulos. E aí então nós temos o primeiro milagre de Jesus sendo relatado. O primeiro milagre de Jesus, ele não foi um acontecimento espetacular, testemunhado por todos. Às vezes, aos nossos olhos humanos, né, quando nós vamos iniciar algo, quando nós vamos fazer algo, é algo muito comum, quando nós vamos fazer algo que seja inicial, a gente já vir com todo o gás para deixar nossa marca, para fazer algo assim que chame a atenção. Isso é algo muito comum. Eu tenho um colega que é pastor e às vezes eu tenho que acalmar ele. Todo evento, qualquer coisa que ele vai fazer, ele já chega e fala assim, Alexandre, vamos fazer tal coisa, tal, você leva ali os jovens, vamos fazer ali pá e tal, e vamos impactar a cidade, vamos, né? Eu falei assim, calma. Porque essa ideia, às vezes, de deixar a marca, de tipo assim, que todos vejam. E talvez Jesus ele fosse partir do mesmo princípio, dessa ideia que às vezes nós temos. Jesus ele poderia iniciar o seu ministério de uma forma espetacular. Jesus ele poderia chegar diante do Mar da Galileia, que seja, chegar ali com um cajado ali, abrir o Mar da Galileia e todos verem e falar assim, nossa, esse é Deus, esse cara é bom. Olha ali, o novo Moisés. Mas não, Jesus ele chega e realiza um milagre, e não desprezando o milagre de Jesus, até porque ele transformou água em vinho, demonstrando a sua divindade, algo que jamais ninguém, o máximo que eu consigo fazer com água é transformar ela em gelo ou vapor, né? E ainda através dos artifícios que Deus deu, né? O frio e o calor, enfim. Mas Jesus, ele faz algo espetacular, mas é algo discreto. E, amados, nós entendemos, o Evangelho de João, ele relata, no capítulo 21, versículo 25, se os irmãos puderem colocar, João 21, 25, dizendo assim, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das coisas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Mas nós entendemos que Jesus ele fez milhares de coisas neste mundo, fez coisas diversas, mas que por um acaso algumas delas foram descritas, algumas delas foram registradas. Por alguma razão, João ele decide descrever esse fato. Primeiro que foi o primeiro milagre de Jesus, é algo muito importante de ser descrito, claro. Mas nós entendemos que, diante desse texto, a qual João ele relata, nós entendemos que Deus ele tem uma lição para nos trazer através desse milagre. Algo que nós entendemos que ali havia um problema a ser resolvido. E, amados, problema é algo que todos nós temos. Quantos têm problemas? Amém, olha lá, a igreja aqui. Recentemente, na quarta-feira, nós tivemos ali uma reunião com jovens, e uma das dinâmicas ali, feita pelo Matheus Canezinha, ele deu um papel para cada um dos jovens, e falou assim, escreve aí um problema no papel. Foi assim, só um. E cada um dos jovens escreveu um problema, e ao final ali, todos nós lemos ali o problema sem relatar de quem que era, e nós oramos. E nós vimos vários problemas sendo relatados, como doença, como ansiedade, como depressão, e várias outras coisas sendo relatadas. Porque problemas são algo muito comuns na vida de qualquer ser humano. Seja em qualquer área da nossa vida, nós temos problemas. E nós vemos aqui que João 2, versículo 3, na parte A, diz assim, tendo acabado um vinho. Um problema ali é anunciado. Nós entendemos que a falta de vinho no casamento, ela trazia vergonha, constrangimento e humilhação para a família. Entenda o seguinte, o vinho, né, da Bíblia, ele representa alegria. Mas entenda o seguinte, aquele casal estava iniciando a sua vida matrimonial, sua vida em família, enfim. E logo no primeiro instante, na primeira festa, pouco tempo após eles realizarem a cerimônia de casamento, algo acontece que poderia lhes trazer constrangimento, que poderia lhes trazer uma vergonha. E nós precisamos entender que falta de comida ou bebida em festas também traz constrangimento. Acredito que muitos dos irmãos aqui já realizaram festas de casamento, ou seja, de aniversário, ou seja, um almoço em família. E uma frase que é muito fixa em nossos corações, quando nós preparamos alguma coisa, é melhor sobrar do que faltar. Porque nós entendemos que quando a gente realiza uma festa, faltar alguma coisa é algo que nos traz constrangimento. Eu me lembro,
ano passado nós fizemos uma confraternização aqui com os jovens e mandei mensagem para todo mundo, falei assim, vai ter, você vai participar, tal. Alguns responderam sim, outros falaram que não, outros não responderam. Nós tínhamos ali 32 pessoas e eu pensei, vai ter uns visitantes, vou comprar ali para 40 pessoas. Comprei para 40 pessoas. Chegou no dia do culto, tinha 50 e poucas pessoas e começou ali, eu olhei e falei, salgado não vai dar. E, irmãos, foi 3 minutos ali, o salgado acabou e eu olhando assim, falei até com a Cauana ali, falei assim, de onde esse pessoal surgiu? Porque nos traz constrangimento. A gente prepara algo, a gente quer que, todos sejam saciados, tudo seja muito bem organizado. E quando acontece alguma coisa, algum imprevisto, isso nos traz constrangimento, isso nos traz vergonha. E nós entendemos que existia ali um problema, mas existem também muitos outros problemas que enfrentamos na vida, que incomodam muito mais do que um simples constrangimento. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual é o problema que te incomoda, que todos os dias você se lembra? Um outro fato que nós precisamos entender é com quem nós temos compartilhado os nossos problemas. O texto nos relata que diante daquela informação que Maria ela tem, provavelmente Maria ela estava ali ajudando na cozinha, a servir alguma coisa ali, porque ela estava muito próxima, ela não recebe a informação de um terceiro, até porque poucos sabiam da informação de que o vinho havia acabado. Então Maria ela tinha a informação ali meio que de primeira hora ali, porque ela estava próxima. E ela chega diante de Jesus e ela relata o problema. O fato é, irmãos, que Maria, ela poderia, sim, ter compartilhado aquela informação com qualquer pessoa. Lembrando, eles estão numa festa, havia várias pessoas ali participando, festejando, e ela poderia muito bem ter chegado diante das pessoas e questionado, reclamado. Gente, vocês não acreditam, acabou o vinho. Gente, que falta de organização, onde já se viu? O pessoal quer centralizar, quer não sei, e reclamado. Irmãos, a pergunta que eu faço, isso resolveria o problema? Não. Pelo contrário, traria outros problemas que não seriam resolvidos. E muitas vezes nós precisamos tomar esse cuidado, irmãos. Porque diante dos nossos problemas, às vezes pela nossa vontade de expor, pela nossa vontade de contar aquilo que está acontecendo, muitas vezes nós transmitimos para pessoas em geral e pessoas erradas, pessoas que muitas vezes não vão nos ajudar. E isso é algo muito comum, isso é algo que acontece com muita frequência. Eu vejo muitas vezes aqui na igreja, diante de algum culto, evento, alguma coisa que tem, às vezes as pessoas se reúnem nas laterais, na frente, rodas ali, questionando e falando mal do evento, enfim. Isso não traz nenhuma resolução, pelo contrário. Me lembro uma vez que eu aconselhei um amigo meu, que participava dessas rodas, mandei o Salmo 1 que fala ali, não se assente na roda dos escarnecedores. Eu falei assim, cara, você tem que tomar cuidado, às vezes você está em voltas ali, isso não te edifica nada, pelo contrário, às vezes até te afasta de Deus. E passado ali, depois eu dar aquele conselho para aquele meu colega, eu vi que ele continuou na roda ali, via várias vezes, depois eu descobri que ele era o líder da roda. Ele era o chefe ali da roda, Agora entendi por que ele... Mas, irmãos, isso acontece, e muitas vezes, na verdade, isso não resolve nada, não ajuda em nada. A gente, e pelo contrário, muitas vezes nós falamos sobre problemas que nem são nossos. Esse que é o maior problema. Paulo ele diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Paulo ele disse isso aos Tessalonicenses. Infelizmente, muitas vezes, alguns dos nossos irmãos, às vezes nós mesmos, caímos nesse mesmo erro. Porque nós entendemos que, diante dos problemas, existe alguém específico a quem nós podemos informar. Um outro erro também que nós cometemos muitas vezes, nós estamos aqui no culto da família, mas é relatar os nossos problemas da família com as pessoas diversas. Eu me lembro uma vez, um jovem, um colega meu, ele sempre, quando ia falar da esposa, ele sempre falava assim, minha esposa é chata, minha esposa é brava, minha esposa... Eu ficava pensando, eu falei assim, cara, esse cara está perdido, O casamento dele deve ser, não sei, o cara deve sofrer ali, porque pelo que ele relata, pelo que ele fala da esposa ali, o cara deve estar sofrendo ali. Eu tenho dó desse cara. Eu me lembro que uma vez ele falou assim, cara, casamento é bênção. E eu falei assim, cara, posso com todo respeito, te informar, trazer uma informação? Me surpreendeu essa informação sua. Por quê?
Por que você sempre fala mal da sua esposa? Eu achava que você estava ali, cativa ali. Você tem que chamar alguém para libertar o cara ali. Porque as informações são passadas. Você cara, agora você tem esse pensamento que o seu casamento é uma bênção. Glória a Deus. Mas não era isso que você transmitia para as outras pessoas. Me lembro também uma colega minha, ela sempre vivia falando mal do filho dela, né? Que meu filho não sei o que lá, só dá trabalho, não vejo a hora de voltar às aulas, para o meu filho ficar lá trancado na escola e tal. Né? Eu falei assim, que horror. E eu fico com dó, na verdade, da criança. Né? Eu falei assim, meu Deus, né? Coitado da criança de ter uma mãe assim. Porque, irmãos, né? A gente que trabalha com adolescentes, a gente vê ali quantos traumas esses adolescentes têm, crianças, enfim. Né? Às vezes a gente vê jovens, adultos, com esses traumas ali de infância, por causa de distrato, né, da falta de carinho dos pais, enfim. E daí nós tivemos o Dia das Mães recente, essa minha colega postou ali, Dia das Mães, tal, minha maior riqueza, tal. Eu falei assim, gente, não faz sentido, porque não é contraditório a sua prática. E muitas vezes nós caímos nesse erro, irmãos, principalmente em questão a família. A Bíblia fala, Mateus capítulo 12, versículo 34, diz assim, a boca fala aquilo que o coração está cheio. E se é algo que nós externalizamos em nossas bocas, através das nossas falas, é algo que nosso coração está transbordando. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que o nosso coração está cheio, com aquilo que nós temos colocado em nosso coração, aquilo que nós temos alimentado no nosso coração. O desprezo à família, cônjuge e filhos é um pecado, pois foi algo instituído por Deus. Irmãos, de maneira nenhuma nós devemos falar mal, criticar casamentos, criticar filhos, de maneira nenhuma. Me lembro uma vez que eu estava aqui na igreja e chegou um rapaz, e ele chegou e falou assim, cara, eu não estou legal, o que aconteceu? Minha esposa me largou. E eu estava ali com uma outra pessoa, e eu pensei assim, né, vamos trazer uma palavra de consolo, e vamos fazer uma oração. Para que Deus fortaleça, para que Deus console ele nesse momento difícil. E a pessoa que estava ali perto de mim, um senhor já, ele falou assim, cara, você está bem, porque casamento é não vou dizer a palavra ali que ele disse. Eu fiquei surpreso, eu falei assim, cara, né, o cara teve uma decepção no seu casamento, mas isso não deve ser uma realidade para os outros. E pelo contrário, a gente desejar, né, eu falei assim, meu casamento não deu certo, então que de ninguém dê certo. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o casamento foi algo instituído por Deus, e de maneira nenhuma nós devemos trazer palavras que vão contrárias à palavra de Deus. E amados, nós precisamos, como eu falei, tomarmos cuidado com o que compartilhamos, com quem, né, nós compartilhamos os nossos problemas. E Maria, ela teve esse cuidado. Maria, ela poderia ter acabado com o casamento, poderia ter ido lá, falado, fofocado para todo mundo, trazer o fuxico gospel, né? Não sei como que o pessoal usa, né? Assim, não é fofoca, eles utilizam outra palavra, né? Informação, privilegiada. Né? O pessoal traz outras denominações ali, né? Não é fofoca, não é fuxico. Irmãos, em nome de Jesus, se não for para ajudar, né? Que não atrapalhe. Na sequência aqui, nós precisamos entender que nós temos compartilhado com pessoas confiáveis. Maria, ela poderia ter chegado até João. João era uma pessoa provavelmente confiável. Poderia ter chegado até João e compartilhar aquela informação. Falei assim, João, acabou o vinho, o que a gente faz? E algo que é muito importante, é muito bom nós termos alguém de confiança a quem podemos pedir ajuda se necessário. Diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades, nós precisamos entender que é muito bom nós termos alguém a qual nós podemos confiar e relatar os nossos problemas. Até porque nós podemos receber consolo, nós podemos receber uma orientação para como nós podemos resolver o nosso problema. Diante dos nossos problemas, os amados irmãos aqui, nós temos aqui os nossos pastores, pastor Jonas, posso ir no teu gabinete para a gente conversar? Está acontecendo isso no meu casamento, está acontecendo isso com meus filhos, o que você me aconselha, o que você tem a me dizer? O Jonas, com certeza, pastor Jonas trará uma palavra bíblica, uma palavra de conselho, uma orientação, para que nós venhamos tomar a atitude certa. O problema é que muitas vezes nós recorremos aos nossos pastores, a pessoas confiáveis, quando já deu tudo ruim. Chega ali, pastor Jonas, divorciei. Como assim? Do nada. Mas aconteceu do nada? Não. Já foi uma batalha, coisas que vieram acontecendo antes ali, e às vezes a pessoa tentou lutar sozinha ali, tentar fazer do seu jeito e não deu certo. Mas mesmo assim nós precisamos entender que é muito bom nós termos, mas às vezes eles também não podem nos ajudar.
E último ponto aqui, nós temos compartilhado os nossos problemas com Jesus. Irmãos, Maria, ela relatou o problema a Jesus, quem realmente poderia solucionar o problema. E muitas vezes nós esquecemos que Cristo, Ele pode nos ajudar. Diante de um problema, diante de uma situação, muitas vezes nós recorremos a tantas coisas. Às vezes a gente está doente, uma dor de cabeça, a gente já vai ali, corre comprar remédio, e amém. Os remédios estão ali à nossa disposição. Mas eu já tive experiências de eu orar por uma dor de cabeça e eu ser curado. Eu me lembro uma vez, algo que me chamou muita atenção. Me lembro uma vez que aconteceu uma situação aqui na igreja com outro irmão, e o irmão não foi muito agradável comigo. Eu sou uma pessoa que eu tento evitar problemas, não quis discutir com o irmão, mas eu confesso que eu fiquei muito chateado diante da situação. Saí da igreja aqui, fui para casa, relatei para a Bruna, falei assim, nossa, estou chateado. Mas eu, diante do meu temperamento, passou 2 dias ali, eu estava tranquilo ali, passou. Eu me lembro que eu cheguei aqui num domingo, e cheguei aqui e encontrei o irmão. E tinha uma pessoa que estava próxima, ele veio dar aquela fomentada, veio dar uma incendiada ali. Eu me lembro que eu saí daquele culto aqui com um sentimento de tristeza, mas não só um sentimento de tristeza, mas um sentimento de raiva cresceu no meu coração, diante da atitude que aquele irmão havia tido. Eu me lembro que toda segunda-feira aqui nós temos um café, nós realizamos desde que nós assistimos daquele filme A Forja, nós somos inspirados por aquele filme, e todas as segundas-feiras, eu e outros jovens aqui, a gente vem, toma um café aqui na igreja, das 6 às 7 da manhã, temos uma palavra, oramos juntos e depois vamos ali seguir a nossa vida, nosso trabalho, iniciar a semana. Eu me lembro que naquela segunda houve uma mensagem ali sobre perdão, o Gesiel até estava ali junto. Eu me lembro que durante que aquela mensagem ali era ministrada, eu querendo chorar ali, e acabou ali 7h30, o pessoal tudo com pressa, e eu queria que a gente orasse junto por aquele problema, e todo mundo, gente, vamos embora aqui. Eu me lembro que eu saí daqui um pouco triste, porque aquele sentimento ainda estava no meu coração. E eu fiquei remoendo aquilo, e eu lembro que eu cheguei em casa na hora do almoço, e eu me ajoelhei diante de Deus, e eu orei. Falei assim, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que está no meu coração. O Senhor sabe o sentimento de chateação, de tristeza, de raiva, de ódio. E Deus, isso está fugindo do meu controle. Eu peço em nome de Jesus, Deus, que o Senhor traga paz ao meu coração. Deus, eu não sei, eu posso recorrer a qualquer pessoa, mas Deus, eu confio em Ti que o Senhor pode trazer uma paz ao meu coração. Irmãos, foi uma oração rápida de uns 5, 10 minutos. Eu terminei aquela oração com uma paz tão grande em meu coração, a qual aquele sentimento nem fazia mais sentido para mim. Porque nós entendemos, irmãos, eu poderia chegar no pastor Jonas, no pastor Josué, assim, pastor, aconteceu tal coisa com o irmão, vamos tratar, vamos excluir ele. Poderia chegar ali nas nossas psicólogas ali, eu preciso marcar uma consulta ali, deixa eu relatar, já deitar ali na cadeira ali, enfim, falar assim, aconteceu isso, tal. Poderia durar semanas ali de conselhos. Mas eu cheguei diante da pessoa certa, que é Jesus, e Ele poderia resolver o meu problema, e Ele transformou, Ele me libertou daquele sentimento que estava em meu coração. Irmãos, muitas vezes nós esquecemos que Cristo, Ele pode sim solucionar os nossos problemas, e nós precisamos levar o problema à pessoa certa. Maria, ela não espalhou a notícia de falta de vinho entre os convidados, evitando um clima de murmuração, mas ela levou o problema a Jesus. E amados, que nós venhamos levar os nossos problemas a Cristo. Seguindo aqui, amados, Jesus, Ele se importa conosco. Jesus, Ele se importou com o sentimento daquela família. Jesus, Ele se importa com muitas coisas pequenas da sua vida. Às vezes a gente tem vergonha de chegar diante de Deus e levar algum problema, porque, assim, Deus, mas isso é algo tão pequeno. Poxa, porque Deus vai perder, porque Cristo vai perder seu tempo diante da sua eternidade para ouvir eu reclamar, eu dizer de alguma coisa tão pequena que para mim é algo. Mas Cristo, Ele se importa com os mínimos detalhes da sua vida, irmãos. E nós precisamos levar as nossas pequenas coisas, problemas a Jesus. A mãe de Jesus, ela leva a situação, pois ela sabia que Ele poderia salvar a situação. Maria sabia quem Ele era, e nós precisamos ter essa mesma confiança em Jesus, porque nós sabemos quem Ele é, Filho de Deus. Ele pode ouvir as nossas orações, Ele pode trabalhar, Ele pode nos curar, Ele pode nos libertar, Ele pode transformar, e é isso que nós precisamos crer. Maria, ela não disse a Jesus
o que fazer, apenas lhe contou o problema. Maria, ela não deu ordens. Jesus, filho, não poderia ter chegado ali diante da sua autoridade de mãe. Filho, acabou o vinho, vai lá, resolve ali o problema. Mas ela apenas traz a informação. Ela não dá ordens a Jesus. E muitas vezes nós entramos em desespero, pensando que não há solução. Irmãos, diante dos problemas, o desespero nos desestabiliza. Ser cristão, amados, nós precisamos entender, ser cristão não é viver numa estufa espiritual, nem mesmo ser blindado dos problemas naturais da vida. Um crente verdadeiro, ele enfrenta lutas, tristezas e decepções. Os filhos de Deus também lidam com doenças, pobreza, escassez, preocupação financeira, com sustento, família. Nós não estamos isentos dos males deste mundo, porque um dia nós aceitamos a Cristo. Até porque Jesus, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E essa é uma certeza que nós temos em nossos corações, que Cristo venceu o mundo e nós também venceremos. E o mais importante de tudo, irmãos, que diante dos nossos problemas, nós sabemos a quem nós podemos recorrer. Essa é a coisa mais importante de ser um cristão, porque nós conhecemos, nós sabemos o que nosso Deus pode fazer, todo o poder que Ele tem em suas mãos. E os nossos problemas acabam sendo coisas mínimas diante da grandeza do nosso Deus. E essa é uma fé que nós precisamos ter. Nós andamos, infelizmente, com medo de tudo. E esse medo acaba sendo uma falta de fé em Deus. Mas nós precisamos entender, amados, que Deus, Ele nos sustenta. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 26, o Sermão do Monte. O texto diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Amados, diante das nossas preocupações, a parte financeira, família, casamento, nós entramos naquela angústia. Nós precisamos entender que Deus está no controle da situação e Ele cuida de nós. Se Ele cuida das aves do céu, imagina de nós que somos seus filhos amados. Um outro texto que diz aqui, Salmo número 37, versículo 25. Diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nós precisamos confiar em Deus, diante das nossas dificuldades, diante dos problemas, diante das crises. Nós sabemos que nosso Redentor vive, e é isso que nos sustenta. E, amados, nós temos desafios em todas as áreas da nossa vida. Família, casamento, trabalho, ministério. E diante disso, nós acabamos muitas vezes murmurando e expondo as nossas leves e momentâneas tribulações. E muitas vezes nós reclamamos do casamento, dos filhos, e acabamos pecando. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos tomar esse cuidado, diante das nossas reclamações, diante das nossas murmurações, que além de não agradar a Deus, pelo contrário, é pecado. Irmão, seguindo aqui, correndo no texto aqui, muitas vezes essa infelicidade que nós demonstramos diante da nossa família, diante dos nossos problemas, ela tem sido transmitida aos nossos familiares, e isso tem sido um grande perigo. Até porque muitas vezes nós geramos uma carência emocional diante dos nossos filhos. Eu relatei a respeito daquela mãe, né, dizendo palavras ali diante do seu filho. Isso me traz um certo desespero diante da situação. Porque hoje nós acompanhamos, e a Mara sabe muito bem, a Elisa sabe muito bem disso, de adolescentes, crianças, com essa carência emocional, diante de palavras que foram ditas, gestos que foram feitos. Isso é muito perigoso, irmãos. E daí, diante dessa carência, às vezes a gente quer resolver os nossos problemas, os problemas dos nossos filhos, os problemas emocionais, passando a situação para um líder. Não, você cuida dele. Irmãos, em nome de Jesus, esse papel é nosso, de pais. Nós precisamos entender que diante do nosso trabalho, diante do ministério, nós somos pessoas substituíveis. Porque um dia eu não estarei mais trabalhando aqui, terá uma outra pessoa trabalhando,
e desenvolverá melhor do que eu, assim como eu já tive ali no Ministério de Vídeo, assim como outras pessoas já passaram por aqui, no nosso trabalho. Nós tivemos um trabalho, vamos para o outro, porque ali nós somos substituíveis. Mas nós precisamos entender que dentro do nosso lar, nós somos insubstituíveis. Não existe ninguém que fará o papel de pai para minha filha, para a Heloísa. Sou eu o pai dela. Isso não é algo que eu posso transferir para ninguém, para um líder, para um pastor. Não, não. Porque esse é um papel meu, diante da carência emocional. Mesmo que foram anos, né, de uma crise, mas isso é muito perigoso, irmãos. Eu acompanho vários jovens adolescentes, filhos de pastores, inclusive, e tenho trabalhado ali na vida de alguns filhos. De pastores, tentando trazer eles de volta para a igreja, e diante da dificuldade, por causa dos traumas que eles tiveram, diante do exercício do ministério dos pais. Muitas vezes os filhos de pastores, de obreiros, eles não são poupados, porque se um membro, infelizmente é uma realidade, né, um membro tem ali uma raiva do pastor, ele desconta nos filhos, e o filho não tem nada a ver com a situação, ele sofre, a família inteira sofre, por uma maldade exercida por, não vou dizer um membro, né, porque eu não entendo dessa forma, uma ovelha, né, não, vejo como um lobo. Irmãos, eu vejo, né, acompanho ali alguns adolescentes ali, eu me lembro de um deles que eu conversei tentando trazer de volta, ele dizia assim, cara, eu não quero ir para a igreja, né, por quê? Porque meu pai, ele gastou a sua vida inteira no ministério, na igreja ali, cara, ele não conversava comigo, ele nunca saiu para comer um lanche comigo, e diante daquela frustração ali, o filho falou assim, cara, vai em outra igreja, enfim, foi assim, cara, enfim, a gente está num trabalho ali difícil, por causa de um trauma, por causa de um pai que achou que o ministério, ou um trabalho, ou seja lá o que for, era mais importante do que a família. Irmãos, em nome de Jesus, nada pode ser mais importante do que a nossa família. Ali nós somos insubstituíveis. Eu como pai, eu como marido, eu tenho o meu papel e eu oro a Deus para que eu venha exercer esse meu papel diante do meu lar. Eu sei das minhas responsabilidades que são descritas aqui na Bíblia. Amar a minha esposa, a Bruna, assim como Cristo amou a igreja. E olha a dificuldade, olha o que Cristo fez pela igreja. E eu oro a Deus, falo assim, Deus, me ajude diante dessa missão. Amar os meus filhos, ensinar eles a andar nos caminhos do Senhor, ensinar eles a amar a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, isso é um desafio, mas é uma missão que nós temos. E pela graça do nosso Senhor Jesus, eu creio que nós conseguiremos exercer esse papel, mesmo diante das nossas falhas, mas nós temos essa missão. Irmãos, nós precisamos ter a certeza de que Deus, Ele cuida de nós. Precisamos confiar em Deus. Um outro ponto aqui, amados, Jesus, Ele espera que façamos a nossa parte. Lembrando, existem coisas que precisam ser feitas por nós. Jesus, Ele está diante daquela situação, a qual Ele recebe a informação de que o vinho havia acabado, e Ele poderia simplesmente ter feito surgir naquelas talhas de pedra, vinho, e pedido para um mestre-sala ir lá provar. Poderia sim, muito bem ter feito isso. Ele precisava de alguém? Poderia realizar um milagre sozinho? Sim. Mas ele poderia fazer surgir daquelas talhas, como eu disse, mas a água foi transformada em vinho porque os seus servos colaboraram com Jesus e obedeceram às suas ordens. Eles foram coparticipantes daquele milagre. Eles podiam ter argumentado e até questionado Jesus, mas eles obedeceram prontamente o pedido de Cristo. E, amados, nós vemos em outros textos, outros milagres, Jesus, ele tem essa cooperação da ação humana. Nós vemos ali em João 6, a qual Jesus está diante da multidão e vai ficando tarde, os discípulos dizem, despede a multidão para que eles vão procurar alimento nas aldeias. E Jesus, ele diz, vocês trarão comida para eles. Eles ficam, como assim? E diante daquela situação, nós vemos André, que é relatado em João 6 ali. André, ele anda no meio daquela multidão ali, e diante dos seus passos, ele olha para o lado e vê um menino com 5 pães e 2 peixes.
Ele, por algum acaso, leva aquele menino com 5 pães e 2 peixes, o que não resolveria nada diante daquela situação, porque haviam 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E ele leva para Jesus aquele menino com seus 5 pães e 2 peixes. Irmãos, Jesus ele precisava daquele menino com 5 pães e 2 peixes? Não. Jesus ele poderia ter feito chover do céu pães. Jesus ele poderia ter feito descer do céu maná, assim como aconteceu no deserto. Mas ele contava com a coparticipação dos seus discípulos, daquele menino. Nós vemos um outro texto em João, no capítulo 9, a cura do homem cego, um homem cego ali desde nascença, a qual Jesus ele chega diante daquele homem, ele cospe no chão, ele pega aquela saliva ali com barro, aquele lodo ali, ele esfrega nos olhos daquele homem cego, e ele pede para aquele homem ir se lavar. Aquele homem precisava fazer aquilo. Jesus ele poderia curá-lo instantaneamente, dizendo assim, veja, de alguma forma, tocar em seus olhos. Poderia, mas necessitou de uma ação daquele homem. Nós vemos um outro texto em João, no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, a qual Jesus ele olha ali e diz para as pessoas assim, ó, tirem a pedra do lugar. Jesus ele poderia, diante do seu poder, né, olhar ali de longe, aquela pedra fazer assim, aquela pedra sair rolando, e Lázaro sair para fora. Mas homens são coparticipantes daquele milagre. E nós precisamos entender, amados, que nós precisamos fazer a nossa parte. Muitas vezes a gente veio aqui agora há pouco, nós oramos pelos nossos problemas, vários problemas foram apresentados aqui, foi orado pelo pastor Rones, e nós intercedemos por esses problemas. E é muito bom a gente vir aqui e receber essa oração. Nós temos ouvido vários testemunhos, mas nós precisamos entender que existe algo que nós precisamos fazer diante dos nossos problemas, dentro do nosso lar. Às vezes a gente vem aqui orar aqui para que Deus ele restaure o nosso casamento, restaure a nossa família, e amém, Deus traga perdão. Mas amados, hoje é domingo, se na segunda-feira eu continuar agindo como eu agia na sexta-feira, como eu agia ontem, irmãos, se eu for estúpido, se eu for ignorante com minha esposa, não há casamento que dure. Nós precisamos entender que eu tenho uma responsabilidade dentro do meu lar. Não adianta eu estar orando, clamando a Deus, né, para que Deus faça um milagre, mas eu não fazer a minha parte, de ser respeitoso e amar a minha esposa como eu devo amar. E muitas vezes nós caímos nesse erro. Me lembro uma vez, eu estava acompanhando um casal que estava quase divorciando, e ela relatando que orava ali pelo marido. Eu fui conversar com o marido, eu falei assim, Alexandre, difícil. Eu chego do trabalho ali, ela nem fala comigo, ela já briga, começa a brigar comigo ali. Não tem como eu viver nessa casa. Irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos agir conforme um cristão. Seja na nossa família, no nosso trabalho, diante dos nossos problemas, nós precisamos ter a nossa ação também. Nossa ação de mudança, nossa ação de um cristão. Infelizmente, nós não temos feito aquilo que Ele nos mandou. Um outro ponto aqui, que nós precisamos entender, é que nós devemos fazer o nosso melhor até o fim. Nós temos o costume de começar bem. É algo muito comum, qualquer coisa que a gente vai começar, a gente começa naquela disposição, naquele desejo, né? Vou fazer, começa uma faculdade ali, vou fazer, vou até o final. Chega no segundo semestre de curso ali, já começa a faltar, vou desistir. E às vezes chega no segundo ano, nem terminou o curso ali. Os namoros começam assim, casamentos começam assim. Eu vi uma vez ali um casal ali, e diante ali dos seus votos, né, prometo fazer você feliz todos os dias da sua vida. Algo lindo, quase comecei a chorar. Mas são votos que são feitos, e nós precisamos cumprir. E eu acho tão maravilhoso, né, quando eu vejo casais que estão ali, vejo o pastor Leonardo, a irmã Nilda. É tão lindo ver o testemunho desse casal, né, que durante anos, e se for perguntar, pastor Leonardo, irmã Nilda, vocês tiveram crises no casamento, vocês tiveram problemas? Provavelmente sim, mas vocês superaram. E esse é uma grande diferença, isso é algo muito importante da nossa geração. Hoje nós vivemos diante de uma sociedade líquida, a qual o Bauman ele relata. E na época dos nossos avós ali, algo que era muito comum diante de um problema, uma cadeira quebrou, o que eles faziam? Consertavam a cadeira. O casamento está em problema, a gente vai consertar esse casamento. Hoje que é algo muito comum diante da nossa geração, quebrou ali, vamos comprar outra. O relacionamento não está legal, hoje diante de uma sociedade individualista e egoísta, vamos trocar, vamos evitar pessoas tóxicas, vamos trocar de esposa, vamos trocar de filhos, vamos evitar as pessoas. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos mudar esse pensamento que não é cristão.
Infelizmente, nós somos moldados pela sociedade, e isso atingiu a igreja. Mas nós precisamos tomar esse cuidado, porque nós somos chamados para relacionamentos. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar o nosso inimigo, orar por eles. Isso é algo que foi incumbido a cada um de nós. E nós precisamos ter essa mudança. E ali nós vemos ali que o mestre Sala, ele relata, a qual, primeiramente, era servido o vinho bom e depois o vinho ruim. Mas ele relata, ele fala assim, mas vocês deixaram o melhor vinho para o final. Irmãos, em nome de Jesus, como eu falei, nós damos o nosso melhor em tudo, mas nós precisamos ser constante e que o final seja melhor do que o começo. Em nome de Jesus. Nós começamos o casamento, nós começamos a nossa família, legal, mas que o final de tudo isso seja muito melhor do que nós começamos. E nós precisamos ter essa mudança de mentalidade. E algo que é muito importante, já estamos indo para o final, Jesus, ele iniciou o seu ministério realizando um milagre discreto. Poucas pessoas ficaram sabendo. A mãe de Jesus, os discípulos, os serviçais ali. Mas no final da sua vida, Cristo, ele morre pelos nossos pecados, a qual através do seu sacrifício nós podemos ser salvos, nós fomos alcançados. E amados, esse é o maior milagre que poderia ter acontecido. Esse foi o melhor que Cristo poderia ter feito, trazendo salvação a todos aqueles que confessam como Senhor e Salvador. E esse é o maior milagre que nós poderíamos ter recebido. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 10,9 diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E este é o maior milagre, a salvação, irmãos. E Jesus, ele transformou, através da sua graça, nos transformou de miseráveis pecadores em filhos de Deus. E essa foi a maior transformação que Jesus poderia ter feito. Irmãos, e no final, a glória de Deus, ela será manifestada. João 2,11 diz assim, com este deu Jesus princípio a esses sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E esse foi o objetivo, para que Cristo fosse glorificado, para que a glória de Deus fosse manifestada. Irmãos, estamos encerrando, eu quero contar um breve testemunho. Eu estou casado há 10 anos, 5 meses, 13 dias e algumas horas aí. Acho que está certo, amém. Né? E amados, meu sonho sempre foi ter muitos filhos. Muitos filhos. O Jonas não seria nada perto de mim. Do que eu e a Bruna. Não, sério mesmo, irmãos, de coração. A gente sempre teve esse entendimento sobre paternidade. Irmãos, e nós perdemos, eu e a Bruna, nós perdemos um filho. E na gravidez da Bruna. E nós sempre recebíamos palavras de pessoas, assim, eu vejo um presente para a família, vejo uma semente e tal, e nós aguardávamos aquela promessa, e nós aguardávamos e nunca acontecia. Eu me lembro que em 2019, nós recebemos até uma profecia, uma palavra, quando eu estava ali na questão ali do Ministério Jovem, ali, eu estava relutando em aceitar ali a questão do Ministério Jovem, já relatei aqui, e chegou um pastor e disse, né, que eu tinha um ministério ali para aceitar, e Deus estava dando um presente para a família. Né? Diante do ministério, eu falei assim, tá bom, amém, né? E o presente da família. E amados, passou o tempo e nada, e nós chegamos aí num médico ali em Londrina, e vimos ali, vamos ter que fazer um tratamento, vamos ter que descobrir o porquê, qual é a dificuldade, qual é a razão. Isso foi no final de setembro. E eu me lembro que aquele pastor, ele disse que no meu aniversário em outubro, né, a gente receberia um presente ali e tal, né, de Deus para a família. Quando fala família, a gente já entende, né? A gente já colocou no nosso coração, é filho. Irmãos, a gente já estava, eu nem lembrava na verdade disso. E diante daquilo lá, a gente ia fazer um tratamento, a gente ia gastar, ia ver várias situações ali, para que aquele problema ali, a situação, enfim, né, nosso sonho fosse realizado. E, amados, passou-se 2, 3 semanas, foi meu aniversário, e a Bruna, ela chegou diante de mim no meu aniversário, e ela me trouxe a informação de que ela estava grávida e eu seria pai.
E a Heloísa, né, nasceu. A Heloísa é um milagre, um presente de Deus. Eu não sei se nós teremos outros filhos, mas eu sou eternamente grato a Deus pelo privilégio que eu tive, que eu tenho de poder ser pai. E eu sou grato a Deus. Às vezes a gente esquece de testemunhar quão grandioso é o nosso Deus e que Deus ele pode fazer milagres. Eu poderia ter feito um tratamento, a gente poderia ter feito um tratamento ali, a gente ter dado certo, e a gente fala assim, aquele médico é bom. Mas Deus ele olhou e falou assim, não foi um médico, não precisou, porque eu sou maior, eu trago a cura, eu trago o milagre. Irmãos, vamos ficar em pé, peço já chamar o Ministério de Louvor, peço perdão pelo horário. Mas irmãos, todos aqui temos algum problema para apresentar a Deus. E eu me lembro uma ilustração de um pastor americano que ele relata a respeito de uma história, de um quadro que ele é chamado Os Jogadores de Xadrez, pintado por um pintor alemão. E esse quadro está ali no Museu do Louvre, em Paris. E essa ilustração ali, o pastor ele relata ali que um grupo de pessoas foi fazer uma turnê ali no museu, e eles estão ali diante daquele quadro. E esse quadro ele relata ali, tem um tabuleiro de xadrez no meio, e do lado ali tem uma imagem de um homem de vermelho, como relatando a imagem do diabo ali, olhando com um olhar debochando. E do outro lado ali daquele tabuleiro de xadrez, existia um homem com uma mão na cabeça, desesperado. E atrás daquela imagem ali tem um anjo. E essa imagem do quadro ali que é relatado, e aqueles homens, eles olham aquele quadro, eles seguem ali, mas um homem ali que era um jogador de xadrez profissional, campeão mundial, ele fica olhando aquela imagem. O guia que estava ali com eles no museu, ele volta ali, ele retorna e fala assim, Senhor, nós já vamos, já finalizamos aqui, né? O senhor quer seguir com a gente, o senhor quer ir embora? E aquele jogador de xadrez, ele fica olhando, ele fala assim, eu só aqui observando esse quadro, eu vejo que tem a imagem do diabo aqui olhando, debochando daquele homem, e do outro lado um homem desesperado. Eu sou jogador de xadrez profissional, e o objetivo do jogo de xadrez é o checkmate ali, a qual você vai eliminando as peças ali, e você deixa o rei numa situação a qual ele não tem um movimento. A partir daí você dá ali o checkmate, quando o rei não tem mais movimento. Eu estava olhando aqui, porque eu sou um jogador de xadrez, e talvez o pintor que fez a pintura ali do quadro, talvez ele não tenha tanto conhecimento de xadrez como eu tenho, porque eu sou campeão mundial, eu conheço, algo que eu faço o dia inteiro é jogar xadrez e analisar jogadas. E eu olhando aqui, eu percebi que talvez essa pintura deva ser refeito, algo precisa ser mudado nessa pintura. O guia ele olha assim, e fala assim, como assim? Poxa, você é um jogador de xadrez, você quer mudar a imagem da pintura ali? Sim, porque eu estava olhando aqui, e diante dessa situação a qual o jogador está em desespero, achando que o jogo acabou, que ele está em checkmate, eu olhei e percebi que o rei ainda tem um movimento. Irmãos, o que eu quero dizer para a sua vida, nesse momento, é que você acha que acabou, você não tem mais esperança, você acha que não tem mais jeito, mas o rei ainda tem um movimento. O rei ainda tem um movimento para o seu casamento, o rei ainda tem um movimento para a sua família, o rei ainda tem um movimento para as suas finanças, em nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, nesse momento eu quero te chamar para vir à frente. Você que crê no milagre, você que crê que Jesus ele pode agir na sua vida, que ele pode transformar, que ele pode trazer um milagre assim como ele fez na minha vida, eu quero te chamar a vir à frente para fazer essa oração, para receber essa oração, crendo no poder de Jesus. Esse mesmo Jesus que transformou água em vinho, ele pode transformar a sua vida em nome de Jesus. Creia nesse milagre, porque Jesus ele pode transformar, Jesus ele pode curar, Jesus ele tem poder para libertar. Cristo ele tem todo o poder. E o que eu quero te dizer é que o rei ainda tem um movimento. Grande é o nosso Deus. Quero chamar o pastor João para essa oração.
Aleluia. Você que ainda quer receber essa oração, vem aqui à frente. Nós estaremos orando. E você que ficou no seu lugar, estenda suas mãos e vamos clamar, confiando que Cristo agirá, que Cristo Ele pode transformar, que Cristo Ele pode curar, Ele pode libertar. E nós cremos nesse Deus onipotente, soberano, maravilhoso. Feche seus olhos, vamos clamar. Senhor meu Deus, nós estamos na sua presença. Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Os Teus filhos, Senhor, estão aqui diante de Ti, Senhor, apresentando, Deus, os seus problemas, Deus, aquilo que, Senhor, que tem afligido as suas vidas, Deus. Tu sabes, Senhor, Tu conheces o coração deles, ó Pai querido. Tu sabes quais são as suas necessidades, ó Deus. E nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, Deus, crendo no Seu poder, ó Pai querido, que para Ti nada é impossível, Senhor. E nós apresentamos, Senhor, todos os pedidos, Senhor, todos os clamores, Senhor, todas as orações, Deus, crendo que o Senhor é o Deus do impossível, Deus. Pai, que o Senhor ouça as nossas orações, Deus. Que o Senhor traga cura, Pai. Que o Senhor traga libertação. Que o Senhor traga transformação. Que o Senhor traga salvação, Senhor, para cada um de nós, para cada família, Senhor. Deus, que o Senhor restaure, Senhor, casamentos. Que o Senhor restaure famílias, Deus. Que o Senhor restaure, Senhor, a área financeira, Pai querido. Deus, que o Senhor transforme, Senhor, as nossas vidas, ó Pai querido. Pois nós cremos, Senhor, no poder do Teu nome, Senhor. Pois Tu és Deus, soberano, maravilhoso, Deus. E nós te damos graças em nome de Jesus. Amém.